abre o nosso papo, e eu começo, obviamente, falando sobre esse artifício, essa mise-en-scène toda do Eduardo Bolsonaro ontem, né? Ao fim e ao cabo, a gente tem que fazer leituras estrábicas, né? Porque é um olho no peixe, outro no gato. É um olho no que fazem, mas no que querem realmente fazer, né? A saída pela porta dos fundos do Congresso, aparentemente para não voltar mais, ela pode muito bem ser para tramar uma ação mais intempestiva contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a Suprema Corte, para tentar abalar a democracia, mas por um outro lado pode ser só e somente um escape para tentar ajeitar a vida do pai e preparar a cama para ele fugir antes do julgamento. Como o senhor vê este cenário que está sendo construído pelo clã Bolsonaro, deputado? Eu acho que é uma ação de desespero. Ele aguardou nos Estados Unidos ver como é que seria a manifestação em Copacabana, viram que foi muito menor do que as expectativas, de fato flopou, foi mal, não conseguiram mobilizar a sua base mais fanatizada, e isso fez com que eles saibam que não tem como fugir da responsabilização, porque eles imaginavam que com uma mobilização de fôlego na rua iam conseguir dobrar a posição do STF pela necessária responsabilização. E eu vejo também como uma admissão antecipada de culpa, porque se ainda não tinha um processo contra ele, o Eduardo Bolsonaro, ele sabe que foi participante ativo das articulações golpistas do pai e estava utilizando do mandato de deputado federal como um instrumento para conspirar contra o Brasil no exterior. Estava não, ainda está. Exatamente por esse motivo que eu, deputada Fernanda Melchiona, deputada Sâmia Bonfim, deputada Luísa Erundina e outros parlamentares da bancada do PSOL, deputado Chico Alencar, deputado Tarcísio Mota, também entrando com uma solicitação à mesa diretora da Câmara, demonstrando que o que ele fez não tem previsão regimental e que não se trata de uma licença sem vencimento para motivos particulares. Se trata de um abandono de mandato. Ele não pode ter as prerrogativas de deputado federal para ficar conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo como uma ação desesperada de quem tenta fugir da responsabilização e, como você mesmo disse, preparar as bases para que os dois irmãos e o pai tentem fazer a mesma coisa. Até porque, tanto na fala do Eduardo quanto do Jair Bolsonaro ontem né, deu as caras lá no Congresso e se manifestou, ele chegou a corrigir os repórteres deputados. O seu filho que está lá. Não, está lá não. Ele foi para ficar. Pois se há uma vocalização de que o cara não tem interesse em retorno, então não é uma licença, não é um afastamento, é um abandono, né? Está dito pelo próprio cara. É diferente se o parlamentar vai apresentar um atestado ou um motivo de força maior, e tem já isso documentado ou registrado quando do seu retorno em 120 dias. Não há intenção desse retorno. Inclusive é um ganho de tempo, né, para depois a vaga ser ocupada pelo suplente. Me parece que está muito claro e penso que seja nesse sentido que vocês ingressaram aí com o requerimento, né? Exatamente. Esse é um elemento a mais. No direito administrativo, diferente do direito civil, onde você não pode fazer aquilo que determina a lei, todo o restante você pode, no direito administrativo não. Ou seja, o funcionário público ele só pode fazer aquilo que a lei diz que ele pode fazer. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele não tinha hipótese possível no regimento interno da Câmara, nem na Constituição, para esse tipo de licença. Uhum. Os casos em que o regimento dispõe serem possíveis de licença estão lá bem estipulados, estão designados. E nenhum deles corresponde ao pedido feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Repito, o artigo que está sendo utilizado como licença sem vencimentos para tratar de questões particulares não casa com o que está acontecendo. Ele não está tratando de questões pessoais particulares. Não é um parente dele que está adoentado. Não é uma necessidade urgente de natureza pessoal que precisa ser resolvida. O que ele está utilizando é a prerrogativa de deputado para uma licença com fins políticos para continuar conspirando contra o Brasil com a prerrogativa de um deputado federal brasileiro.
não tem o menor cabimento. A mesa diretora da Câmara tem que se posicionar e ele tem que ser tirado do exercício do mandato de deputado federal. Isso se trata de um abandono de mandato. O elemento que você traz com a declaração do pai, com as próprias declarações do Eduardo Bolsonaro, vem a somar exatamente com essa linha do documento que nós apresentamos à mesa diretora da Câmara. Muito bom. Deputado, falando, né, ainda mantendo isso na nossa alça de mira, mas estendendo um pouco mais, ontem também, né, nós tivemos essa manifestação do Jair Bolsonaro. Ele pareceu bastante incomodado, muito mais altivo até do que estivera no seu palanque flopado lá de domingo, né? Lá ele parecia estar mais murcho, acho que ele sentiu muito golpe e tal, mas chegou a falar em ação nazifascista contra ele e tal, aquelas translocadas manifestações. Mas esse senhor falou em desespero do bolsonarismo. Esse derretimento, ele vai se aproximando do dia 25, a gente sabe que é um dia cabal para o Jair em especial, mas esse derretimento, ele já faz com que politicamente se olhe o Bolsonaro como carta fora do baralho, ou pelo contrário, é agora que Bolsonaro se torna um perigo para a democracia quanto mais perto chega o seu destino à justiça? Tiago, eu considero que Bolsonaro, os seus aliados de extrema-direita, eles são ameaças às liberdades democráticas, independentemente do resultado de responsabilização que o Bolsonaro tem que sofrer. Agora, é importante que se diga, o momento de avançar para a responsabilização é agora. Se você teve uma ação que eles tentaram articular e que foi mal sucedida, se você tem uma ação também que eu considero de recuo de desespero por parte do filho, fugindo da responsabilização... Caiu o deputado Glauber aí. Vamos ver se a gente estabiliza o sinal com ele. Ele pode ter recebido uma ligação, né? Mas ele falava sobre o desespero do Eduardo Bolsonaro. Gente, uma boa oportunidade para a gente chegar junto aqui, fazer uma corrente para esperar o deputado Glauber retornar. Ele vai com a gente mais uns minutos. Tá excelente o papo aí com o deputado federal, um dos mais combativos que nós temos no Congresso brasileiro e que precisa ter o seu mandato preservado de todo tipo de assédio que recebe, inclusive com estratégias de silenciamento que vem desde o presidente anterior, o Arthur Lira, né? Tá voltando aqui o deputado e a gente estabelece o contato. Deu uma quedinha ali, normal. Me ouvem bem? Tudo ótimo. Maravilha. Eu dizia, Tiago, que essa turma da extrema-direita, eles sempre vão representar uma ameaça às liberdades democráticas e que o momento de responsabilizá-los é esse. A manutenção da mobilização pela responsabilização tem que ser agora. Se os caras tentaram reunir a sua base e foi muito abaixo das expectativas, se um dos filhos foge e já prepara uma articulação que venha também a fazer o mesmo ou facilitar para que os dois irmãos e o pai façam o mesmo, é a hora dessa turma ser responsabilizada. Então, a nossa mobilização tem que se manter firme e ativa. Deputado, e teve também, né, ainda com esse núcleo duro do lado de lá, um enfrentamento direto do senhor com o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, cada vez mais, eu acho que comemora, né, o derretimento do bolsonarismo, embora suba no palanque junto e tal. Tanto ele quanto o Tarcísio estão espoliando em vida ainda o patrimônio do Bolsonaro, mas ele sabe em quem mirar até para ter mais relevância, né? O Nicolas Ferreira não é o cara daquele arco de visibilidade que aquele vídeo impulsionado deu, mas ele tem a sua representação. Qual a intenção do Nicolas agora mirar no senhor e de fato partir para cima do senhor? Eu estava ontem no plenário da Câmara, não estava nem participando daquela discussão naquele momento, quando ele sobe à tribuna e ele se vira para mim e diz que se falar besteira merecesse punição, eu merecia prisão perpétua. Qual foi a intenção dele ao fazê-lo? Se voltando para mim, eu não sei te precisar. O que eu sei é que depois de pedir a avaliação do vídeo,
porque na hora do plenário estava muito barulhento, e vendo o que ele disse a mim, eu procurei dar resposta a ele. E a resposta no campo que eles não querem jogar. Porque eles fazem um discurso falso de combate à corrupção quando estão todos melados. Essa extrema-direita é hipócrita e corrupta. Nesse momento, tem 3 deputados federais do PL no Supremo Tribunal Federal respondendo por roubo de dinheiro público no escândalo do orçamento secreto. E o PL é, entre os 10 parlamentares que mais usufruíram de orçamento secreto, é o partido que mais está envolvido, com 5 parlamentares encabeçando essa história entre os 10. Então, dizer isso para ele no plenário foi também uma forma de demonstrar que essa hipocrisia bolsonarista, essa hipocrisia da extrema-direita, não vai ficar sem resposta. E mais do que isso, ele não vai me chamar para jogar no tatame que ele escolher. Eu vou fazer a disputa e o enfrentamento político a ele e aos demais da extrema-direita no campo em que eles ficam recuados, demonstrando que eles são corruptos, que eles são hipócritas, tratando também, evidentemente, dos direitos sociais, quando eles retiram direitos da classe trabalhadora, mostrar, por exemplo, agora que eles são contra qualquer tipo de ação que venha a reduzir o imposto de renda sobre aqueles que ganham até 5 salários mínimos, até 5 mil reais, melhor dizendo, é uma tarefa muito importante, porque demonstra que eles estão do lado de quem está no topo da pirâmide, dos ricões, dos bilionários. Porque essa turma, Tiago, tenta se apresentar como se fosse antissistema, uma pinóia, antissistema coisa nenhuma. Quem tem que pegar a bandeira do enfrentamento ao sistema, demonstrar que nós somos contra o sistema que é articulado pelos bilionários de plantão, somos nós da esquerda, que defendemos as maiorias sociais, que defendemos a classe trabalhadora. Então foi o que eu procurei fazer também no enfrentamento e na resposta que dei a ele ao plenário. Não sei a intenção dele, mas posso te dizer que a minha resposta procurou cumprir esse objetivo de demonstrar a hipocrisia dessa extrema-direita corrupta. Muito bom. E citando justamente o teor da sua abordagem com relação a ele, que foi do orçamento secreto, que pé que está isso hoje no Congresso, deputado? Me parece que apesar de ser um tema de protagonismo total para os congressistas e para a sociedade como um todo, a sensação que fica é que sempre está ali meio que lateral, esperando o momento certo para isso avançar às escuras, como a gente já viu outras pautas de interesse da extrema-direita e do centrão que se locupleta disso. Mas como que está isso hoje? Acabou de acontecer. Na semana passada, aprovaram um projeto, uma resolução do Congresso Nacional, como se fosse legitimando ou formulando ou colocando em prática um acordo que teria sido celebrado entre o conjunto dos poderes. Desde o início, eu disse no plenário que não acreditava, que tinha convicção de que não existia acordo por parte do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do ministro Flávio Dino, em relação a essa votação. Explico, Tiago. Vou falar primeiro o que foi a votação e depois por que eu não tinha dúvida de que o ministro Flávio Dino não estava de acordo com isso. A votação transfere para os líderes partidários a possibilidade de indicar emendas às comissões temáticas. Então, se tira o nome do real deputado que fez a indicação daquela emenda, e quem faz essa indicação, então, é o líder partidário, mesmo que tendo a assinatura do conjunto dos parlamentares ou da maioria dos parlamentares de uma determinada bancada. Então, vamos dizer, Tiago, você seja o líder de um partido e que eu sou um deputado da sua bancada, liderado por você. Eu quero fazer a indicação de uma emenda, mas eu não quero que meu nome apareça. Por que o deputado não vai querer que o nome apareça? Quando uma emenda ou quando uma verba é colocada à disposição de um município, ele não tem o bônus político da população daquela região
saber que ele está indicando uma verba para aquela região, olha que coisa estranha. Mas por quê? Agora, se o deputado ele tem uma empresa, ele tem uma ONG, que no final das contas é quem vai executar determinada verba em nome de outro na região, ele não pode ser identificado. E não pode ser identificado porque senão ele vai ser responsabilizado por isso. O Flávio Dino, então, no final do ano passado, ele suspendeu a liberação de 4 bilhões de reais de recursos dessas emendas que não tinham autoria declarada. Então, se ele suspendeu 4 bilhões de emenda que não tinham autoria declarada, por que motivo ele teria acordo com um projeto que substitui a individualização do deputado que indica uma emenda para, em nome dele, aparecer o nome do líder partidário? Não tinha o menor cabimento. Aí o pessoal entrou, então, mais uma vez, com uma comunicação ao Supremo Tribunal Federal, na ação que nós já temos contra o orçamento secreto, e ontem o ministro Flávio Dino deu 10 dias para que a AGU, para que a presidência da Câmara e para a presidência do Senado Federal se manifestem em relação aos questionamentos feitos pelo pessoal, demonstrando que o projeto aprovado na semana passada no Congresso Nacional é a continuidade do orçamento secreto, e nós estamos convictos, esperançosos, de que vai sair uma decisão favorável, porque a gente não pode naturalizar essa farra de orçamento secreto. Muito bom. A Edith Olinda pergunta ao senhor aqui na nossa audiência, quando será feita a votação? Não tem data, então, né? Se tem primeiro esse período de 10 dias de resposta ou já tem um agendamento? Uma coisa não depende da outra, né? Ou seja, eles, inclusive, tentaram fingir que a votação geral do orçamento dependeria dessa aprovação relacionada às emendas, mas isso, na verdade, era uma chantagem do Senado. Claro. Porque não aprova o orçamento enquanto não resolver a questão das emendas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tem um indicativo, uma possibilidade da aprovação do orçamento na próxima sexta-feira. Pelo menos, por enquanto, há um indicativo de que na próxima sexta-feira a votação possa vir a acontecer. Muito bom. Para a gente caminhar o nosso papo, deputado, e agradecer a sua presença e a oportunidade de conversarmos, como é que está a sua situação na Comissão de Ética hoje, depois de todo aquele cenário com Arthur Lira? Há algum tipo de previsão, de horizonte com relação a isso? Tiago, eu também estou querendo saber, porque é mais uma coisa secreta hoje dentro da Câmara. E eu explico. Em dezembro, o relator apresentou o seu voto daquele pedido de cassação que foi articulado pelo Lira em conjunto com o Partido Novo. Você acredita que desde dezembro esse voto do relator está sob sigilo? É muito segredo, tem que botar o Mr. M no Congresso lá, é só mistério. Sob sigilo. Eu, que sou o representado, não tenho direito a saber que absurdo. Qual é o voto que o relator colocou lá. Que absurdo. E aí vai se formar um novo Conselho de Ética, e mesmo com o novo Conselho de Ética, eu ainda não sei qual é o teor do voto. Isso é um absurdo completo. Eu estou esperando, inclusive, a formação do novo Conselho, e aquilo que já fiz como questão de ordem no plenário, eu vou fazer diretamente ao Conselho. Se alguém pensa que eu vou fazer um mandato pela metade, um mandato manietado, porque fico com a faca no pescoço, não adianta. Eu não vou entrar nessa. Em abril agora, no mês que vem, vai fazer 1 ano que eu estou respondendo a esse processo dentro do espaço da Câmara. Isso nunca existiu aqui. É uma tentativa de intimidação. Mas eles queriam que eu ficasse caladinho. Não adianta, eu não vou ficar caladinho, não vou deixar de falar de orçamento secreto, não vou deixar de demonstrar as responsabilidades do senhor Arthur Lira, que está quieto agora depois que saiu da presidência da Câmara, mas que continua sendo muito poderoso. Vou continuar exercendo o mandato em plenitude. Tentativa de chantagem comigo, de quem quer que seja, não vai funcionar. A relação com o Hugo Mota pode implicar algum tipo de mudança de cenário, para bem ou para mal, ou não interfere em nada, no seu caso em especial, deputado? Eu tenho dificuldade em te responder essa pergunta, porque eu não sei como que ele vai agir.
estruturalmente, é uma presidência de continuidade ao Arthur Lira. E eles nunca esconderam isso, tanto é que foram aliados durante o processo eleitoral. Agora, evidentemente, se ele avança com um procedimento como esse, que evidentemente também, repito, é uma tentativa de perseguição, enquanto os deputados golpistas ou aqueles que tentaram dar um golpe de Estado e não conseguiram, até hoje não foram responsabilizados, aquilo que era uma responsabilidade do senhor Arthur Lira passa para a próxima mesa diretora da Câmara, que está no exercício das suas funções e atividades agora. Até hoje, o caso do Chiquinho Brazão, que já está pronto há não sei quanto tempo para ser deliberado no plenário, não foi. E o meu, que eu peço para ser julgado, eles não colocam. Há quem diga nos corredores do Congresso que seria uma tentativa de colocar os dois casos em votação em conjunto. E há quem diga também que eles ficaram com uma batata assada, ou uma batata quente, melhor dizendo, na mão, porque se propusessem uma punição nessa altura do campeonato, ia ficar ainda mais evidente que se tratava de uma perseguição por conta das denúncias do mandato em relação a Arthur Lira e o orçamento secreto. Eu estou cumprindo meu papel, estou fazendo os embates que tem que fazer, continuo tocando o mandato com afinco, mas é um absurdo um processo que tenta calar um deputado que vai completar um ano no mês que vem. É um absurdo. Não, e nesse sentido, né? Nem vamos falar a respeito do que o Geyer fez, por exemplo, que se tem qualquer chance do senhor acabar com o mandato cassado, o Geyer não pode nem entrar mais no Congresso, né? Porque vamos combinar que, guardadas as proporções, é muito mais grave o que ele cometeu, e até agora não se viu nada a não ser uma ameaça do Davi Alcolumbre, né? De que levaria isso adiante. Deputado, obrigado pela sua presença conosco, e sempre que possível tiver uns minutinhos para nos atender, sempre muito importante ter o senhor aqui, porque o senhor representa a classe trabalhadora e a classe trabalhadora está aqui no nosso Voz Trabalhadora no Giro de Notícias. Obrigado, deputado. Tiago, prazer, obrigado pelo convite mais uma vez, e sempre que vocês me convidarem, vou fazer de tudo para estar aqui junto com vocês. Obrigado por todas as mensagens também, a todo mundo que está aí acompanhando a transmissão. Um abraço grande. Um abraço, até mais. Deputado federal do PSOL, Glauber Braga, como eu disse na abertura do programa, um dos mais combativos parlamentares que nós temos e necessário nesse enfrentamento de ordem, né? A esse caos que se estabelece, né? A tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, desde a fascistação do Congresso Nacional.